mais uma EBD. Vamos fazer uma oração, fechar os nossos olhos, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento na Tua presença, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra e aprender com o Senhor. Por isso nós te pedimos, venha falar com cada um de nós através da Tua palavra, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Criança, hoje o título da nossa lição é Os companheiros se separam, mas ajudantes. O versículo para a gente memorizar está lá em Marcos 16, o versículo é o 15. Fala assim, ó: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E era isso que os missionários dessa época faziam e é isso que os missionários de hoje também fazem. Então nós vamos ler lá em Atos, no capítulo 15, versículo 36 ao 41, que fala assim, ó: a segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, crianças, ó, o título é Os companheiros se separam, né? Mais ajudantes. Os companheiros se separam, esses companheiros estão falando de Barnabé e de Paulo. Depois da última viagem de Barnabé e Paulo, eles estavam planejando fazer uma visita para as igrejas que eles já tinham passado anteriormente. Nesse planejamento, Barnabé quis levar João Marcos. Queria levar mais um, queria levar João Marcos. Mas Paulo não concordou com Barnabé de levar João Marcos, porque João Marcos já tinha abandonado, já tinha deixado eles na mão em uma outra viagem. Então Paulo não concordou. Isso nos ensina, criança, que nem sempre nós vamos concordar com os nossos amigos e também os nossos amigos vão concordar com a nossa opinião, com a nossa decisão. Isso foi o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Mas Barnabé, mesmo assim, escolheu João Marcos, né? Seguiu o caminho com João Marcos. E Silas e Paulo, então, escolheu Silas para continuar a missão com ele. Então, para visitar as igrejas. Paulo escolheu a Silas, aqui, esse é o Silas, para fazer a viagem. Em uma dessas viagens, Paulo e Silas, eles conheceram Timóteo. Timóteo era um jovem que a avó dele e a mãe dele eram crentes e passava todo o ensinamento para ele. Então Timóteo conhecia o evangelho de Jesus e ele tinha as pessoas naquele lugar, todas falavam muito bem de Timóteo. Então Paulo quis escolher Timóteo também para fazer as missões junto com eles. Em uma dessas viagens que fez Paulo, Silas e Timóteo, eles encontraram uma mulher que fazia adivinhação. Adivinhação é de Deus, crianças? Não, não é de Deus. E ela estava sendo possuída por um espírito de adivinhação. E com isso, Paulo viu que essas adivinhações não vinham de Deus. E essa mulher, quando chegou perto, né, de Paulo e Silas, ela falou assim: vocês são homens de Deus, vocês são servos do Deus Altíssimo. Falou. E ela não falou nada de mentira, ela não falou nada de errado, porém a adivinhação não agrada a Deus. Nessa situação, eu vou ler para vocês a atitude de Paulo, porque essa mulher falou assim, ó, que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. E era isso realmente que eles faziam.
mas porém a mulher, essas adivinhações não veio de Deus. Então Paulo, muito furioso, com a autoridade de Deus, ele falou assim para a mulher na hora que ela falou isso para eles. Falou assim, ó, em nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar-te dela. Dessa forma, crianças, a mulher parou de adivinhar. Depois que Paulo, cheio de autoridade de Deus, falou dessa forma e expulsou esse espírito dessa mulher, ela não adivinhava mais. E com isso, as pessoas que ganhavam dinheiro com essas adivinhações através da vida dessa mulher, eles pararam de ganhar dinheiro com isso. Então eles ficaram muito nervosos. Eles ficaram furiosos com Paulo e Silas. E o que eles fizeram então? Eles levaram Paulo e Silas para meio da praça, onde tinha muita gente, onde estavam todas as autoridades, e ali eles rasgaram a roupa deles, bateram neles e depois levaram eles para prisão. Eles foram presos por expulsar aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Eles fizeram a vontade de Deus. Mesmo assim, eles foram presos, apanharam e foram humilhados. Foram para a prisão. Na prisão, criança, eles ficaram presos, tá vendo? Acorrentados. A corrente dentro de uma prisão. Lá nessa prisão, eles não murmuraram, não reclamaram, não ficaram contra Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia nos conta que eles começaram por volta da meia-noite a orar e a cantar louvores ao Senhor. E com isso, o que aconteceu? Houve um terremoto. E com esse terremoto tremeu todo o lugar e as cadeias foram abertas, as correntes foram abertas também, eles ficaram livres. Por quê? Porque eles não murmuraram, né? Eles continuaram, eles cantaram louvores a Deus e através disso Deus libertou a vida deles, né? E tinha um guarda que estava, né, olhando, vigiando os presos, que estava dormindo e acordou no meio desse tremor todo, desse terremoto. Ele ficou muito preocupado, porque ele pensou que todos os presos iam fugir e que não ia ter mais ninguém, né, algemado ali, acorrentado, preso. E ele sentiu vontade de tirar a própria vida, de tão preocupado que ele ficou e com tanto medo. Na hora que ele pensou em tirar a própria vida, Paulo e Silas gritou: "Ei, estamos aqui", né? Eles não fugiram. Ó, eles estavam livres, tá vendo? As correntes estão no chão e esse é o guarda que olhou assim para eles, né? Porque eles gritaram, desapareceram, porque o guarda achou que não fosse ter mais ninguém. E com isso, eles falaram assim: "Estamos aqui". Paulo e Silas, crianças, nesse momento, eles poderiam o quê? Ter fugido. Eles poderiam ter aproveitado a situação e escapado, sair correndo mesmo da prisão, né? Mas não, eles não fizeram isso. Quando eles chegaram para esse guarda, o guarda falou que cria que eles eram realmente homens de Deus. E o que ele perguntou para Paulo e Silas? O que ele podia fazer para conseguir a salvação, para ser salvo? Aí Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Será salvo tu e tua casa, né? Paulo falou para esse guarda. E Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus para aquele homem e para a família dele. E os batizaram, aquele homem os levou para casa e cuidou dos ferimentos dele, né? Porque aí o guarda pegou Paulo e Silas, levou para a casa dele e lá eles pregaram a palavra do Senhor para a família inteirinha do guarda e houve salvação naquela casa e eles foram batizados também. Então, crianças, isso é muito importante porque a mensagem, né, o ide do Senhor é muito importante, porque do que fala essa mensagem? Por que é tão importante assim as missões? Porque fala da salvação, da mensagem da salvação, do Evangelho de Jesus Cristo. E isso
muito importante, é a vontade de Deus. Mesmo Paulo e Silas fazendo a vontade de Deus, eles foram presos, humilhados, né? E foram judiados mesmo. Mas mesmo assim não reclamaram, não murmuraram. Isso vem nos ensinar também que não devemos. Não devemos reclamar, não devemos murmurar. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando a nossa vontade não é feita, nós não devemos reclamar. Por exemplo, né, vocês que são crianças, às vezes reclamam por ter que comer alguma coisa. Ah, mas eu não gosto disso, tem que comer isso. Aí fica reclamando. E assim, não devemos, criança, isso não deve ser feito, né? Eu dei um exemplo da comida, mas existe vários outros acontecimentos que podem levar vocês a estarem reclamando e murmurando. E sempre que acontecer isso, lembra que não vai agradar a Deus se agirmos assim. Então, quando nós somos gratos, igual Paulo e Silas nessa hora, presos injustamente, eles foram gratos. Eles começaram a orar por volta da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus, e eles foram livres, eles foram libertos, né? Então, assim, nós devemos ser sempre gratos a Deus. A gratidão, ela é como se fosse uma vacina contra a murmuração e a reclamação. Como a gente sabe que murmurar e reclamar desagrada a Deus, então vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Deus, porque aí nós vamos sendo ajudados a não murmurar e a não reclamar, né? Porque ao invés de reclamar e murmurar, nós vamos estar agradecendo a Deus, adorando a Deus, cantando louvores a Deus, né? E isso vai agradar o coração do nosso Deus. Amém, crianças? Então, essa lição veio nos ensinar que, por mais que aconteçam situações adversas, situações que não nos agradam, que acontece aqui, né, na nossa vida aqui, nós temos uma eternidade pela frente. Nós temos uma vida eterna com Deus. Então, nós devemos olhar para a eternidade, né? Olhar para Jesus e olhar por tudo que Ele tem feito e agradecer, a sermos gratos em todo o tempo. E não murmurar e não reclamar. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a não murmurarmos, a não reclamarmos, né? Pelas coisas quando não saem da maneira que a gente queria. Porque nós devemos confiar na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Amém? Então essa foi mais uma lição e eu convido vocês agora a orar agradecendo. Vamos orar? Amém? Senhor, obrigada, Pai, por mais essa lição. Obrigada por tudo que o Senhor falou aos nossos corações e que o Senhor nos ajude, Pai, a dar frutos, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe vocês.